Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, estamos celebrando então esse sexto domingo, depois da Epifania. E nesse domingo o Senhor nos fala sobre o valor sobrenatural das pequenas coisas. Nosso Senhor nos fala isso sobre, através de duas parábolas, pequenas parábolas que nós ouvimos no Evangelho, porém ricas de grandes ensinamentos e com consequências para a nossa vida prática. Nosso Senhor nos conta a primeira parábola, nos dizendo que prestemos atenção no grão de mostarda, que é uma pequena semente, e que essa pequena semente, quando plantada, ela brota, se torna uma grande árvore, sobre a qual até mesmo os pássaros constroem os seus ninhos. E de fato, eu tive a oportunidade de, muito tempo atrás, na internet mesmo, assistir alguns vídeos de canais católicos que fizeram a experiência de ir em lugares que tem lugares que vendem sementes, né? E ali a pessoa que é especialista no assunto mostrar que a semente de mostarda ela é tão pequena que nem parece uma semente. E ela é uma semente mesmo assim insignificante. Se nós percebemos, se nós colocamos na mão assim, nem percebemos que é uma semente. E nós sabemos que as sementes têm diversos tamanhos, né? E a semente de mostarda realmente ela tem um tamanho insignificante. Porém, de todas as sementes, ela, quando ela brota e cresce, dá uma grande árvore. E os seus troncos são fortes, e suas folhas são muito numerosas, né? E faz muita sombra. E ali os passarinhos têm, então, os seus galhos podem fazer os seus ninhos. Né? Um exemplo da natureza, Nosso Senhor toma. Né? Nosso Senhor toma nas parábolas, esses exemplos da vida da natureza. Por quê? Porque são características que não mudam. Né? Características que não mudam. A natureza sempre é a mesma. Então, em todos os tempos, todos podem compreender seus ensinamentos através desses elementos da natureza. Nós que não vivemos no mundo do campo, né? Somos da cidade, mesmo assim temos acesso a esse conhecimento, sobretudo hoje aí com a internet, temos acesso a esse conhecimento. E o grão de mostarda realmente é uma semente tão pequena e insignificante, mas ela se torna uma árvore grande, suntuosa, bela, muitas folhas, muitos galhos, e sobre o qual os passarinhos podem até mesmo construir os seus ninhos. E assim é que acontece diante de Deus, como o Senhor está ensinando, né? As pequenas coisas para Ele, na verdade, são as grandes. O cumprimento do nosso dever diário, a nossa regra de vida espiritual, o nosso terço diário, os nossos deveres de Estado, os nossos atos de caridade, de bondade, parecem como que um grão de mostarda, são pequenos, são aqueles atos cotidianos da nossa rotina, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas que feitos por amor a Deus, dão muitos frutos. São como um grão de mostarda, pequenos, mas têm consequências muito grandes, de frutos para a nossa alma, de frutos de santificação. Portanto, caríssimos irmãos, nós não podemos cair numa rotina monótona, de pensar de que, mas é sempre a mesma coisa para a dona de casa, sempre tem que lavar a louça, limpar a casa, cuidar da roupa, tem que cuidar de levar as crianças para a escola, buscar na escola, sempre a mesma coisa, é o dia a dia, nunca muda. E ficamos olhando para aqueles que estão aí na mídia, na internet, que são pessoas que
através da sua inteligência, através dos seus feitos, atrai muitos seguidores, atrai muitos likes, né? Muitas curtidas. E ficamos admirados então, até porque ganham até muito dinheiro pela exposição na internet, pelo número de seguidores, né? E nós ali no nosso dia a dia, né? No dia a dia ali fazendo sempre a mesma coisa, e aquela rotina, e assim, não tem novidades, não tem likes, não tem visualizações, não tem aplausos, às vezes não tem nem elogio. O trabalho da dona de casa é um trabalho tão cotidiano, que às vezes a família já se acostuma e nem elogia mais o seu trabalho bem feito de cuidar do marido, dos filhos. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. É como um grão de mostarda. Parece insignificante. O dever lá no trabalho, né? Cumprir bem o dever no trabalho, ser competente no que faz, dar o melhor de si. Os outros não fazem. Os outros querem só ganhar o seu salário, querem ganhar suas vantagens, querem adular os seus superiores, seus patrões, querem ganhar mais dinheiro, querem ter prestígios, né? E conseguem até promoções com essas coisas. Às vezes são menos competentes do que nós, mas conseguem até um melhor salário, conseguem até status e uma melhor posição do que a nossa, né? E nós ali, né? No dia a dia, com aquele trabalhinho do dia a dia ali, cumprindo o nosso dever, né? Fazendo a nossa parte, dar o nosso horário, vamos embora para casa, encontrar com a família, né? Temos ali a nossa rotina, o nosso esporte, nossa atividade física, temos ali os nossos parentes que visitamos, as pessoas que gostamos, né? Nossas reuniões familiares, a rotina do dia a dia, como um grão de mostarda, parece insignificante, porém é grandiosíssimo diante de Deus. Então, caríssimos irmãos, o Senhor quer nos ensinar que a realidade mesma não está diante dos homens, dos olhos dos homens, está somente diante de Deus. Deus, sim, Ele nos dá o verdadeiro sentido das coisas. E o sentido do trabalho bem feito, do dever bem executado, com retidão, com reta consciência, por amor a Deus, nosso Senhor, que pode parecer muito pequeno dentro daquela minha profissão, que às vezes não tem tanto status, às vezes não tem tanto reconhecimento social, mas diante de Deus tem um reconhecimento imenso, porque aquele trabalho bem feito, aquele dever cumprido com retidão, tem consequências maravilhosas, de grande bem para as almas, que repercutem até nas gerações. Por exemplo, aqui, esse púlpito, aquele confessionário, há mais de 100 anos atrás, com certeza, uma pessoa pegou uma madeira e simplesmente cumpriu o seu dever. Com certeza era um carpinteiro, um profissional, e ele cumpriu o trabalho dele, para sustentar a família dele. Alguém encomendou um púlpito e ele foi lá, pegou a madeira, olha o que ele fez com a madeira, transformando esse grande púlpito que nós hoje, muito mais de 100 anos atrás, estamos aqui nos beneficiando desse bem da igreja. Ele apenas cumpriu o seu dever. Alguém viu? Alguém deu um like? E ganhou seguidores com isso? Alguém o elogiou? Alguém fez uma matéria jornalística sobre isso? Alguém colocou na internet que aquele determinado homem fez? Não. Um homem que passou a sua vida com certeza trabalhando, com certeza naquela época aprendeu o ofício do pai, que era muito comum isso, e fez o trabalho dele. E nos deixou esta obra, né, maravilhosa, e que pode ser usada para a pregação, né, da doutrina, para a pregação do Evangelho. Aquele confessionário mesmo, se olharmos depois os detalhes dele, detalhes de trabalho de carpintaria, aquele que fez aquele confessionário é uma outra pessoa, num outro lugar, que um dia simplesmente cumpriu o seu dever. Cumpriu o seu dever bem feito, trabalhou com competência, como um grão de mostarda. Era a rotina do seu dia a dia.
Mas olha o que ele deixou. E ali as almas recebem o perdão, a absolvição dos seus pecados. Com certeza Deus dará para estes homens uma recompensa muito grande nos céus. Que Deus, nosso Senhor, perdoe os seus pecados, tenha misericórdia de suas faltas e lhes dê o prêmio eterno pela grande maravilha que nos deixaram. Com certeza são homens que eram católicos, porque nós percebemos a perfeição, colocaram o coração do que fizeram. Era muito próprio isso. As senhoras que faziam os paramentos, que faziam as alfaias para o padre celebrar a missa, aqueles homens que faziam os altares, aquelas mulheres que costuravam os paramentos e alfaias do sacerdote, todos faziam com amor a Deus, meu Senhor. Não como se estivesse fazendo um favor para a igreja, ao contrário, a honra de poder servir a igreja, né? Colocando ali o seu talento, suas qualidades, né? Sua perícia, seu conhecimento, sua competência para o esplendor litúrgico e para a glória de Deus. E assim também, caríssimos irmãos, é o nosso trabalho lá, nosso trabalhinho do dia a dia, o cuidado da família, os deveres familiares, os deveres conjugais, os deveres profissionais, aquele trabalho, aquela rotina do dia a dia. Nós nem já damos conta dos detalhes, vamos fazendo quase que automaticamente as coisas. Não pode ser assim. Não esperemos aplausos do mundo, não esperemos grandes recompensas financeiras, não esperemos elogio, não esperemos que o mundo vai nos aplaudir por causa disso, não. O mundo aplaude aquilo que faz barulho, aquilo que atrai multidões, aquilo que atrai interesse imediato. O mundo aplaude isso. Hoje em dia, se uma pessoa quer ter prestígio, quer ter exposição na internet, nem mais o seu talento chama atenção. Sobretudo aqui no Brasil, um jovem que é um bom pianista, um jovem que toca violino, no nosso país não tem reconhecimento nenhum. Ele tem que ir para a Europa, porque lá a cultura valoriza tais atividades artísticas e premia bem o profissional que executa aquele serviço. Mas aqui no Brasil, para uma pessoa, uma mulher, por exemplo, ter grande exposição, ela precisa ficar nua na internet. Ela tem que se sujeitar, né, a uma degradação do seu próprio corpo para ter exposição. Então, quer dizer, isso é o mundo, isto é a carne, e isso não deve nos surpreender. Deve, claro, nos indignar, porque é a exposição e a exaltação do pecado, claro, podemos concordar com isso e achar isso normal, mas não nos deixar isso não pode nos deixar surpresos, né? O mundo é assim. Somente aquele que tem prestígio, que tem dinheiro, que tem influência, poder, esses então atraem reconhecimentos, atraem elogios, atraem multidões até. E tem a sua recompensa neste mundo. E a recompensa que depois passa. Mas o pai de família que cumpre bem o seu dever, a dona de casa que cuida bem de sua mulher e dos seus filhos, o profissional que trabalha bem, que faz bem as coisas, por amor a Deus, nosso Senhor, Deus, nosso Senhor, tem uma recompensa eterna também. Tem uma recompensa eterna, a felicidade eterna no céu, por aquelas almas que passaram neste mundo, escondidas no seu dia a dia, cumprindo ali o seu desejo. Eu dou um exemplo muito claro, que aconteceu no meu apostolado, lá no São Pedro de Alcântara, lá em Osasco. Aquela capelinha pequena é uma sala de uma casa. E certa vez o jardineiro que cuida lá do jardim, lá daquela residência lá do apostolado, ele pediu para ver a capela e eu abri a porta e ele se ajoelhou no degrau assim, da entrada da capela. Não quis entrar porque estava muito sujo.
mas ele se ajoelhou ali, tirou o chapéu, fez o sinal da cruz e rezou. E ele se chorou, começou a chorar, ficou emocionado. Ele me contou que ele se lembrou da Dona Maria Teles, que ela morava naquela casa, uma senhora portuguesa muito católica, viveu quase a vida inteira, cuidou dos filhos, cuidou do marido, era viúva já. E naquela sala, ela deixava aquela janela aberta, que dá de frente para a rua, e naquela sala, todo dia, num determinado horário, ela rezava o terço. E quem passava via que ela estava rezando o terço. Esse senhor mesmo, que mora ali muitos anos naquela rua, do apostolado, ele percebia que ela sempre rezava o terço. E ele ficou emocionado, porque ele falou, poxa, mas ela é tanto católica, e ela rezava o terço nessa sala todos os dias, ela nem imaginaria que hoje teria missa todo dia aqui. É a verdadeira missa católica, a missa tridentina. Ela nem poderia imaginar que ali seria uma capela católica, que ali teria a presença do Santíssimo no sacrário, que ali teria missa todos os dias, que nos cômodos da casa dela teria confessionário para os fiéis confessarem, se santificarem e ter o perdão dos seus pecados, que ali as pessoas se reuniriam com as famílias católicas para confraternizarem, a casa dela, a qual ela zelava, ela tinha muito zelo, muito cuidado, a casa que tem muitos sinais de piedade católica, crucifixos, quadros de Nossa Senhora. E eu mesmo fiz questão de não mexer em nada do que ela deixou, justamente por respeito a ela e fazer memória a ela, um respeito grande àquela alma tão piedosa. Então, caríssimos irmãos, é um exemplo que nos dá ânimo, que aquele nosso terço lá rezado todos os dias, que ninguém vê, aquela mortificação, aquela oração, o oferecimento do dia de manhã ao levantarmos, aquele exame de consciência à noite, aquele ângelus ao meio-dia, terá muitos frutos. É como um grão de mostarda, tão pequeno e parece tão insignificante, mas diante de Deus não é. Diante de Deus dará uma árvore frondosa. Diante de Deus será uma árvore. E quando o Nosso Senhor dá um exemplo de os passarinhos ali fazem o seu ninho, significa os benefícios. Os benefícios que eles transcorrem por gerações e gerações. E na segunda parábola, Nosso Senhor fala do fermento de uma mulher, que com certeza vai fazer ali um pão. Ela toma 3 medidas de farinha, ou seja, a medida correta para fazer este pão. E ali ela joga o fermento. E o fermento, ele dilui ali no meio da farinha. Aquilo se torna uma massa. E o que seria a massa sem o fermento? Não teria a consistência, não teria o tamanho, não teria às vezes nem a beleza de um pão bonito que nós compramos na padaria e comemos com satisfação em casa. O fermento não aparece, mas ele está ali na massa. E ele é decisivo para isso. Ele faz toda a diferença na massa. Então, Nosso Senhor conta essa parábola também para nos dizer que a nossa vida interior, nossos pequenos deveres diários, vividos com sentido sobrenatural por amor a Deus, que é o Senhor, é como o fermento de uma massa. É como o fermento na massa do mundo. Dá sentido à vida, dá gosto à vida, porque é o sentido celeste, é o sentido e gosto sobrenatural. E como é bela a vida de um católico, como é admirável a vida de um pai de família católico, de uma dona de casa católica, de um sacerdote católico piedoso. Como é satisfatório contemplar uma família católica, buscando e não poupando sacrifícios para viver segundo a fé, a tradição e a moral católica. É o fermento da massa. Ele não aparece, mas ele está ali. E ali faz toda a diferença. E isso tem consequência também no nosso apostolado. Nós não podemos ficar pensando que eu já tenho meu horário de missa,
eu já tenho como me confessar, eu já tenho os sacramentos, já tenho os meios, e ficar acomodado nisso. Se nós recebemos esse grande bem, nós devemos levá-lo aos outros. Quantas almas gostariam da verdadeira missa católica? Quantas almas querem a verdadeira doutrina, o verdadeiro catecismo? Quantas almas precisam de salvação? Que estão lá nas paróquias, lá no modernismo, e percebem que alguma coisa não está certa. Percebem que aquilo não é católico, mas não sabem elaborar isso, não sabem dizer isso. Mas estão ali pensando que aquilo é a igreja. Estão ali pensando que aquela é a missa católica. Aquela bobagem que o padre está dizendo lá no altar, ensinando o pecado, ensinando a heresia, ensinando o erro, ela acha que agora a igreja ensina assim mesmo, mudou. Agora o Papa ele ensina o erro, mudou, agora as coisas mudaram. O Papa ensinava o certo antes, ele ensinava a doutrina correta, agora o Papa ensina a heresia, as coisas modernizaram, o mundo mudou, as coisas mudaram, agora a igreja ensina o erro mesmo, a igreja é isso mesmo agora. Agora se toca a bateria da igreja, se faz barulho, não tem mais respeito, as pessoas se vestem mal na igreja. Agora a igreja mudou, agora é assim mesmo. Por quê? Porque elas não se depararam com o altar católico, não se depararam com a verdadeira missa, não se depararam com o púlpito, com o confessionário. Há pessoas em paróquias que nunca viram um confessionário, que nunca viram um púlpito como esse, que nunca viram um paramento, uma casula romana. Essas almas devemos buscá-las, devemos trazê-las, não para encher o Instituto São José, não é isso o sentido, não é esse, mas oferecer a elas a verdadeira igreja, a verdadeira fé, de modo que nós não podemos fazer apostolado pensando, temos que trazer essas pessoas para cá, para ficar cheio de gente aqui, para crescer, para um lugar maior. Não, o sentido do apostolado não é esse, não é atrair multidões, não. Aliás, se nós queremos fazer um apostolado sério, católico, verdadeiro, hoje, no meio desta crise, teremos que nos acostumar com poucas pessoas. Porque no meio dessa crise de hoje em dia, poucas pessoas querem a verdade de fato. Ou seja, querem a verdade, mas não com as consequências. Não com as consequências práticas, de ter que mudar de vida, aonde corta na carne, onde dói, tem que mudar, tem que trocar o hábito, tem que mudar de vida mesmo, concretamente. A maioria das pessoas não querem isso, o homem moderno não quer isso. A maioria das pessoas serão arrastadas para o gallicanismo, as pessoas que procuram a tradição, serão arrastadas para o gallicanismo e para o celibatismo, porque é a crise que arrasta para isso. E a grande maioria estará ainda no modernismo. Por quê? Porque é o entretenimento, é o mais fácil, é o mais cômodo. Então temos que saber que no nosso apostolado nós não atrairemos multidões, a não ser que o Senhor queira, mas não é a nossa pretensão. Nossa pretensão é ir até as almas, é o fermento na massa, sem se iludir de que vamos fazer um canal na internet e ali fazer conteúdos e atrair pessoas e conseguir não sei quantos mil likes, não sei quantos mil visualizações. Teve mais visualizações, agora sim, agora a coisa acontece. Uma grande ilusão, uma grande ilusão. O apostolado é o fermento na massa, ou seja, é o corpo a corpo, é pegar pela mão cada qual, cada alma, ensinar a rezar o terço, ensinar a fazer o exame de consciência, levar até o confessionário, explicar como que se ajoelha, como se confessa. Este é o apostolado. Ir até a casa da família, lá rezar o terço, como estamos fazendo, lá rezar o terço, e ensinar a pessoa, olha, essa vida que você está levando é pecado, está errado. Dizer a verdade na cara, com caridade e com humildade, mas falar toda a verdade. Não dar uma adaptada na verdade, deixar ela bonitinha, dar uma ajeitadinha, a moda brasileira. Não.
dizer a verdade de fato. Talvez a pessoa se desagrade no primeiro momento, talvez ela não entenda, talvez ela nem goste do que tenha sido falado, mas a verdade é como remédio. É gostoso tomar remédio? Não é. É agradável tomar uma injeção, tomar uma vacina? Não estou falando dessa vacina de hoje, mas tomar um remédio é agradável? Não, não é. Mas faz bem. Faz bem. Recupera a saúde. Pode ser amargo no começo, mas a verdade depois faz bem. Santifica. Atrai a pessoa para a verdadeira fé. Leva a pessoa a encontrar ao verdadeiro Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos que dizer a verdade. É o fermento na massa. É este corpo a corpo. Cada alma, na sua realidade própria, com a sua família, com alguém com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua história. É cada alma que nós devemos cuidar. Cada uma delas que nós devemos buscar. Nós conhecemos pessoas. Conhecemos. Com elas temos que fazer apostolado. Ah, mas elas não vão gostar. Elas vão rejeitar. Não importa. Elas vão me desagradar. Posso perder a amizade. Não importa. Elas não estão fazendo nenhum favor para nós. Isso temos que entender. Elas não estão fazendo nenhum favor para nós se elas vêm participar da Santa Missa. Se elas vêm aqui rezar o terço, se elas vêm se confessar. Nós que estamos fazendo um grande favor para elas, de apresentar-lhes a verdadeira igreja, de apresentar-lhes a verdadeira missa, a verdadeira doutrina, para que se salvem no meio de toda esta crise e saiam do engano e abandonem o pecado e abandonem o erro. Então nós, com muita humildade, com muita caridade, nós que sabemos dos nossos pecados e nossas misérias, não fazemos apostolado que somos melhores do que os outros, porque sabemos mais do que os outros, não. Fazemos apostolado porque nós somos pecadores e miseráveis, e nós encontramos a fonte para se libertar do pecado, nós encontramos a fonte da graça para santificar nossa vida, nós encontramos a verdadeira missa, encontramos o sacramento da comunhão, da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse sacrário. Nós encontramos, nós temos os meios. É por isso que com muita humildade e por caridade, por amor a Deus, então nós fazemos apostolado, devemos fazer apostolado e buscar cada alma, né? E trazê-las para assim encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, encontrar a verdadeira igreja e se salvarem nas fontes da fé que são os sacramentos. Portanto, caríssimos irmãos, tiremos aqui então propósitos para a nossa vida diária, mudando, como diz São Paulo, renovando a nossa mentalidade, renovando nossa vida, nosso estilo de vida, para que se torne cada vez mais católico, cada vez mais cristão, que sejamos cada vez mais de Cristo, que nossa vida seja cada vez mais voltada e ordenada para Ele. Peçamos essa graça à nossa Mãe Santíssima, que ela nos inspire santos propósitos, diante desses ensinamentos belíssimos que nosso Senhor nos transmite neste domingo, através da Santa Igreja. Agora, em vista do Advento, podemos aqui fazer grandes resoluções e grandes propósitos, grandes no sentido de que nos levem a retificar a vida, mas na verdade são pequenas mudanças. São pequenas mudanças que vai pedir um pouco mais de nós. Nos preparemos com toda a gratidão a Deus. Nos preparemos com todo o sentido sobrenatural. Nos preparemos com todo afeto e amor a Deus, nosso Senhor, e a nossa Mãe Santíssima. Vamos lá nesses dias, nos preparando para o Advento, nos preparando para as resoluções, que são grandes por quê? Porque elas são diante de Deus, mas são aquelas pequenas resoluções que depois terão muitos frutos. Então pensamos a Nossa Senhora que nos dê a graça então, e de nos inspirar grandes propósitos, e que possamos então no nosso dia a dia colocar esses propósitos em prática. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.